Portanto, abra a sua Bíblia comigo, você que trouxe-a, para lermos o Salmo 23. Quem já encontrou a passagem bíblica anunciada, diga amém. Amém. Então leiamos. Vamos todos participarmos da leitura. É um salmo lindo, conhecido, e todos nós temos muita intimidade com essa palavra. Portanto, vamos ler todos juntos. No meu contar até 3, iniciamos. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Sente-se, por favor. Meus amados irmãos, minhas irmãs, a tradição judaica, ela atribui a Davi a autoria deste salmo. Davi é a personagem mais citada em toda a Bíblia. 1105 vezes a Bíblia cita o rei Davi. Não só é o personagem mais citado em toda a Bíblia, mas é o personagem cuja Bíblia ocupa o maior número de páginas para narrar a sua história. Observem os irmãos que desde 1 Samuel capítulo 16 até 1 Reis capítulo 2 e desde 1 Crônicas capítulo 2 até o capítulo 29 do livro das Crônicas dos Reis de Israel, a Bíblia se ocupa a falar de Davi. Davi, a Bíblia nos diz que ele foi um pastor de ovelhas. Observem os irmãos que lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16 e no versículo 11, quando Samuel visita a casa de Jessé para dentre os filhos de Jessé ungir o próximo rei de Israel, a Bíblia nos diz que Samuel faz uma indagação após a maioria ou quase todos os filhos de Jessé passar diante dos olhos de Samuel. E Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os mancebos, ou em outras traduções, os jovens? E Jessé responde-lhe: ainda falta o menor, e eis que apacenta ovelhas. Disse então Samuel: manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à mesa, não haverá festa até que ele venha aqui. Além de pastor de ovelha, Davi também era um exímio músico. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, quando procuravam alguém para que através da música acalmasse o espírito exaltado de Saul, falaram dizendo, um dos jovens: eis que tenho visto um filho de Jessé
o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e de gentil aspecto, sisudo, e a presença do Senhor é com ele. Além de pastor e de exímio músico, Davi também, segundo a Bíblia, é chamado de patriarca, quando no dia de Pentecoste, após a descida do Espírito Santo efusivamente no cenáculo, Pedro se levanta para pregar, e na pregação que Pedro fazia, registrada em Atos, capítulo 2 e versículo 29, Pedro disse: varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e está a sua sepultura entre nós até hoje. Além de pastor, além de exímio músico, considerado patriarca, a Bíblia também diz que Davi foi um profeta. Neste mesmo episódio, o mesmo pregador, Pedro, ele continua a pregação, ainda referindo-se a Davi, registrado no livro de Atos, capítulo 2 e versículo 30, ele diz: sendo, pois, ele, referindo-se a Davi, profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar no seu trono. Além de pastor, de músico, de patriarca, de profeta, todos nós sabemos que Davi foi poeta. É óbvio que nós não temos acesso a todas as poesias escritas por Davi, mas temos o privilégio de termos acesso a 75 poesias escritas por Davi, que estão inseridas no cânon sagrado, no livro dos Salmos, pois 73 dos Salmos, o título já atribui a Davi a autoria. E quando nós vamos para as páginas neotestamentárias, para o Novo Testamento, nós encontramos ali o Novo Testamento atribuindo outros 2 salmos à autoria davídica. Senão, vejamos o que nos diz Atos, capítulo 4 e o versículo 25, que registra também uma pregação, uma fala de Pedro, que disse pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs, é uma citação do Salmo de número 2, de maneira que o Novo Testamento atribui a Davi o Salmo de número 2. E ainda, o escritor anônimo aos Hebreus, lá no capítulo 4 e no versículo de número 7, ele escreve: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a voz
não endureçais o teu coração. Esta é uma citação do Salmo 95, mais propriamente os versículos 7 e 8, de maneira que o escritor aos Hebreus assegura-nos que o Salmo 95 também é de autoria davídica. Por isso, podemos afirmar-lhes seguramente que 75 dos 150 salmos foram escritos por Davi. Entre estes 75 salmos está o Salmo de número 23. O Salmo de número 23, ele tem duas categorias. A primeira, ele é considerado um salmo de categoria messiânica, pois ele apresenta o pastor. E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, lá em João, no capítulo de número 14, quando Jesus faz a sua apresentação, ele diz, em primeiro lugar, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Continuando o texto, Jesus diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem também. Além de ser o bom pastor, ele também é dito por o escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 20, que por seu sangue comprou-nos, e ele é o grande pastor. Lá em Pedro, no capítulo 5 e no versículo 4, está escrito que ele é o sumo pastor das ovelhas, de maneira que o Salmo 23 é messiânico. Ele aponta para o bom pastor que é Jesus. Ele aponta para o grande pastor que é Jesus. Ele aponta para o sumo pastor das ovelhas, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória seja dado ao bom, ao grande, ao sumo pastor. Quem pode adorá-lo esta noite, faça isso em nome de Jesus. Além de ser considerado um salmo da categoria messiânica, ele também é considerado um salmo de categoria dos salmos de confiança, pois expressa a inteira confiança em Deus. O Salmo 23, ele alcançou lugar supremo na literatura religiosa. O Salmo 23, ele tornou-se o mais conhecido dos salmos. A gente encontra pendurado nas paredes em banners grandes ou em panfletos pequenos. A gente encontra nas casas as Bíblias abertas no Salmo 23. A gente encontra em alguns púlpitos da igreja Bíblias abertas no Salmo 23. Ele alcançou lugar supremo na literatura religiosa. E eu o considero, o Salmo 23, como bálsamo para o ferido. Eu considero o Salmo 23
como bússola para o navegante, ele é como âncora para o navegador, ele é como bússola para o viajante, ele é como pedra preciosa para o minerador, ele é como perfume para o florista, ele é boa melodia, boa música para o músico, ele é, esta noite, palavra de Deus para o meu e o teu coração, é palavra de Deus para nós. E quando indagaram Moody a respeito do Salmo 23, Moody disse o seguinte: bendito seja o dia em que nasceu o Salmo 23. Quem pode, como Moody, adorar a Deus pelo Salmo 23 esta noite? Levante a sua mão bem alto e dê o melhor glória a Deus que você puder. Aleluia! O Salmo 23, ele divide-se em duas partes distintas. A primeira parte, Davi apresenta o Senhor Deus como um pastor de ovelhas. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E a partir do versículo 5, ele apresenta o Senhor como um exímio anfitrião oriental, dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, mais próximo do original, na presença dos meus provocadores. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, Davi, ele, dentre as muitas expressões deste salmo, chama a minha atenção. E eu quero meditar com vocês hoje o primeiro versículo, quando ele diz: Adonai Roi lo exar, o Senhor é o meu pastor, não me faltará, não me faltará. Pode faltar o amigo mais chegado, pode faltar o cônjuge, pode faltar o familiar, pode faltar a influência, pode faltar o dinheiro, pode faltar a saúde, pode faltar os amigos, porém
o Senhor não te faltará, não te deixará. Ele te diz esta noite: eu não te deixarei, não te abandonarei. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti, porque eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que tu fores. Ele te diz esta noite: eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença dele é real, é fidedigna. Ele não te deixará. Ele não te abandonará. Davi declara: o Senhor, Adonai Roi, Loexar, o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Glória seja dada ao nome dele. Quando Davi faz esta declaração, ele o faz pelo menos por duas razões distintas. A primeira, ele o faz em detrimento da idolatria generalizada das nações que cercavam Israel. Lá no extremo sul estava o Egito. A principal divindade do Egito era o Deus com letra minúscula Rã. Lá no norte estavam os sidônios. A principal divindade dos sidônios era Astarotes. Lá no leste estavam os filisteus. A principal divindade dos filisteus era Dagom. Lá no oeste estavam os filhos de Ló, os amonitas. A principal divindade dos amonitas era Moloque. E também os moabitas. E a principal divindade dos moabitas era Camus. E naquela época e nações, o principal deus da nação era considerado pastor da nação. De maneira que os egípcios, eles diziam: Rã é o nosso pastor. Os sidônios, eles diziam: Astarotes é o nosso pastor. Os filisteus, eles diziam: Dagom é o nosso pastor. Os amonitas, eles diziam: Moloque é o nosso pastor. Os amonitas, eles diziam: Camus é o nosso pastor. Porém, no meio desta idolatria generalizada, o Espírito de Deus toma Davi. Aleluia. E talvez ele pegue a harpa e começa a dedilhar e faz esta declaração: não é Rã, não é Camus, não é Dagom, não é Moloque, não é Astarotes. Adonai Roi, o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Por isso, esta noite, meu amado e querido irmão, minha irmã, não há outro, somente a Ele seja glória, o culto, o levantar de mãos, a adoração não é para outro, é para Ele, porque Ele mesmo disse: fora de mim não há outro.
Deus algum há além de mim. Quem trouxe o culto para Ele aqui hoje à noite, quem trouxe glória para Ele aqui hoje à noite, quem trouxe adoração para Ele aqui hoje à noite, o que é que você trouxe aqui para Ele hoje à noite? Entregue, porque Ele é o único, o verdadeiro e único Deus, o que governa os céus, o que governa a terra, o que tem o cetro na mão, o que determina, o que levanta, o que abate, o que sara, o que fere. Ele é o Deus que tem o controle do universo. Senta na terra, lava os pés no mar. Ele sabe o nome de cada uma das estrelas. Ele conhece as galáxias. Ele é Deus. Ele é o único Deus. A Ele o culto, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele glória na igreja. Aleluia. Chorremende fácia, sorri calamaia, rei que alamai churianda. Aleluia. A glória dele está entre nós. A presença dele é conosco esta noite. Mais uma vez, eu te convido a levantar sua mão santa e adorá-lo como você desejar, com glória, com aleluia, com lágrimas. Oh, Ramanda Surya Sandaraia. Glória ao nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Em segundo lugar, quando Davi, ele faz esta declaração: o Senhor é o meu pastor. Ele está reconhecendo a sua condição de ovelha. Ora, meus amados e queridos irmãos, devemos nos lembrar de que há uma diferença gritante entre ovelhas nos nossos dias e ovelhas nos dias de Davi. Nos nossos dias, as ovelhas são criadas em piquete, tendo tudo à sua disposição. Nos dias de Davi, as ovelhas eram um gado vácuo, que dependiam inteiramente, totalmente do pastor. E quando Davi faz esta declaração dizendo: o Senhor é o meu pastor, ele sabe com propriedade do que estava falando, porque ele tinha como ofício ser pastor de ovelhas. Ele sabia, mais do que eu e você, que ovelha depende inteiramente, totalmente do pastor. E observem os meus irmãos, que a ovelha ela depende do pastor, em primeiro lugar, para protegê-la. A ovelha, diferente de outros animais, ela não tem elementos de defesa em si mesma. Ela não tem galhada, ela não tem garras, ela não tem dentes caninos. Ela depende do pastor para defendê-la. Lembrem-se de quando Davi chega diante de Saul, ele dá um testemunho.
Ele diz: eu estava apacentando as ovelhas do papai, quando veio um urso contra a ovelha, e eu parti para cima, tirei a ovelha do urso e coloquei o urso em fuga. Saul se espanta. Davi diz: e não ficou só nisso, também veio um leão e foi contra uma ovelhinha do papai, e eu parti para cima do leão. Eu arranquei as ovelhinhas das garras do leão e coloquei a ovelhinha em segurança, porque Davi sabia que a ovelha depende do pastor para defendê-la. Davi sabia que quem defende ovelha é o pastor. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: quem te guarda, quem te protege, quem te defende, não é trevo de 4 folhas, não é pé de coelho, não é ferradura atrás da porta. Quem te defende não é o seu dinheiro, não é a sua intelectualidade, não é a sua espiritualidade. Quem te defende não é a tua influência. Quem te defende sou eu, o teu pastor. Eu te guardo, eu te livro, eu te defendo. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile, não deixará que o sol te moleste, não deixará que a lua te atormente. Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, Ele te guardará de todo mal. Descansa. O feitiço vai voltar para o feiticeiro. Descansa. A macumba vai voltar para o macumbeiro. Descansa. Eles abriram covas para você cair, mas quem cairá lá são eles, porque diz o Senhor: na casa hoje à noite eu me levanto, eu te defendo, te guardo por cima, por baixo, dos lados, da frente e na retaguarda. Tu estás protegido, diz o Senhor. A ovelha, ela depende do pastor para se dessedentar. Observem que o salmista diz: guia-me mansamente a águas. E não é qualquer tipo de água, tem que ser água limpa, e tem que ser água tranquila, porque a ovelha, como os camelos, elas passam muito tempo sem beber água. Inclusive, há algumas espécies que passam 5 dias sem se dessedentarem. Outras chegam a 9 dias sem beber água. Quando elas vão beber água, elas bebem muita água. Podem ingerir até 9 litros de água, de maneira que elas demoram tomando água.
E quando elas entram no rio de água corrente, brava, para se dessedentar, e se demoram ali, a lã encharca. E quando elas querem sair, elas não conseguem por conta da correnteza. Por isso, as águas têm que ser brandas, tranquilas. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele nos conduz a águas tranquilas. Tem tanta gente, pastor Newton, com sede de tantas coisas. Tem gente com sede de fama. Tem gente com sede de riquezas. Tem gente com sede de receber a chave. Tem gente com sede de receber a senha. Mas eu estou diante das ovelhas do papai. E as ovelhas, elas têm sede. A sede que elas têm é de Deus. Como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Eu quero Deus. Tem mais alguém aqui comigo que quer Deus? Tem mais alguém aqui comigo que deseja Deus? Tem mais alguém aqui comigo que tem sede de Deus? O Senhor esta noite te diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. E eu devo ser prudente e iniciar a conclusão esta noite dizendo que a ovelha, ela depende do pastor também para prover as suas necessidades. É o pastor que conduz a ovelha aos pastos verdejantes. E o Senhor Jesus, o bom, o grande, o sumo pastor, Ele te traz aqui aos ouvidos esta noite a palavra. Por que você está ansioso quanto ao dia de amanhã? Quanto ao que você vai comer? Aleluia. Quanto ao que você vai beber? Não é porventura a vida mais importante do que o mantimento? Não é porventura o corpo mais importante do que as vestes? Olhem para as aves dos céus. Quantos milhões de espécies, quantos milhões de aves. E ele diz: elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas elas não padecem de fome. O Senhor alimenta a cada uma delas. Eu fico às vezes imaginando a maior fortuna do mundo, talvez de Jeff, o dono do Amazon. Para quantos dias essa fortuna conseguiria alimentar as aves dos céus? Uma semana? Um mês? Vamos ser otimistas, um ano? E acabaria. Mas Ele, aleluia, há quantos anos, 1000 anos, milênios, alimenta as aves dos céus. E hoje Ele te diz: olha, não encurtou o meu braço, nem se encolheu a minha mão. Minha é a prata
e meu é o ouro. Se eu alimento as aves dos céus, eu não vou cuidar de você. Você tem mais valor do que as aves dos céus. Ele te diz: olha para os lírios dos campos. E ele busca na eternidade, porque ele é Deus, qual o homem que melhor se vestia, o melhor figurino de Jesus para trás. E a gente consegue descobrir até sobre moda na Bíblia, porque o homem que melhor se vestiu de Jesus para trás, se fosse de Jesus para frente, podia ser o pastor Newton, mas é de Jesus para trás. Qual foi o homem que melhor se vestiu? Salomão. Jesus o identifica na eternidade passada: Salomão. Jesus diz: pois é, nem Salomão se vestiu como os lírios dos campos. Se eu visto o lírio dos campos, eu não vou vestir você. Oh, descansa, descansa. Charamanda labas, churabacalabai, descansa. Eu cuido de você, diz o Senhor. 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 Eu encerro. Aleluia. George Miller, na Inglaterra, foi chamado por Deus. E Deus disse: Miller, eu tenho uma missão para ti. Há muitas crianças abandonadas, órfãos, na Inglaterra. Cuida deles para mim, Miller. E Miller resistiu por muito tempo, mas não conseguindo mais resistir, Miller se rende ao chamado e diz: sim, Senhor, eu vou cuidar das crianças abandonadas da Inglaterra. Porém, eu nunca vou cobrar para pregar em lugar algum, e nunca vou pedir nada a ninguém. Se o Senhor chamou, o Senhor cuida desta obra. E começou a reunir as crianças, com a casa já cheia de crianças. Numa manhã, a sua esposa chega para ele e diz: Miller, não tem nada para o desjejum das crianças. Miller disse: coloque-as à mesa e convoque-as para a oração do Pai Nosso. E eles sentaram-se à mesa e começaram a orar o Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Alguém bateu a porta. Interromperam a oração. Ela foi e abriu a porta. E um cidadão disse: aqui é o orfanato de George Miller? Ela disse: sim, senhor. Ele disse: aconteceu algo. Eu estava com um carregamento na carroça,
levando pão e leite para o bairro seguinte, mas a roda da carroça quebrou bem aqui em frente. Porventura, a senhora não recebe os pães e o leite que eu trago aqui? Oh, aleluia! Eu vim aqui esta noite para te dizer que você não é ovelha desgarrada. Você tem pastor, e o teu pastor cuida de você. E se for preciso, ele quebra a roda de carroça para fazer chegar às tuas mãos, talvez não o que você queira, mas tudo o que você precisa. Esta noite, olhe para a pessoa que está aí ao teu lado e diga para ela: eu sou ovelha, eu tenho quem cuida de mim,